Olá, sou o jornalista Will Silvestre, esse é o seu canal, o Hoje News, um canal de notícia, entretenimento e opinião. Hoje conversamos com o Dr. Paulo Goiás, advogado, especialista em direito eleitoral, administrativo e também o exímio conhecedor dos bastidores que permeiam ali o Congresso e a esplanada dos ministérios. A gente vai falar novamente aqui sobre como é que anda as tratativas, mudando o cenário político em Brasília. Ibanez Rocha declarou que é candidato à reeleição, mas parece que essa convocação dele para prestar depoimento à CPI vai soterrar um pouco esse sonho. E com um detalhe, Brasília não tem tradição de reeleger governador, e principalmente quando ele está mais ou menos. E Ibanez Rocha, até esse momento, ele está muito mais para menos do que mais ou menos. Para contar para nós aqui esses bastidores, o doutor Paulo tem conversado aí com alguns personagens, eu tenho conversado com agentes políticos que permeiam ali o Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal, que não estão muito otimistas. Para falar com a gente sobre esse assunto, estamos recebendo novamente o Dr. Paulo Goiás. Dr. Paulo, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco aqui novamente, batendo esse papo aí que a gente faz todas as terças e quintas-feiras. Agora vamos falar sobre a eleição em Brasília. E aí, doutor Paulo? Vai, meu amigo Silvestre. A eleição em Brasília é uma caixa de surpresa. O governador Ibanez, que está mantendo ali em torno de 24%, 26% das intenções de voto, ele não está conseguindo decolar. Ele está com um problema sério em relação ao PMDB, porque quando ele tirou o deputado Velho, presidente do PMDB, para colocar a Celina, votar no Arthur Lira, ele criou um mal-estar muito grande dentro do PMDB nacional e do PMDB local. A tendência vai ser ele sair do PMDB, tanto que ele está procurando partido, ele esteve com o PP, esteve com outros partidos, mas ele não está tendo êxito em conseguir um bom partido para ser candidato. Provavelmente nem tempo de televisão ele vai ter. E agora, com essa convocação dele para a CPI da Covid, vai surgir muitos fatos. O primeiro deles será a apuração que o TCU vem fazendo das irregularidades sobre a questão dos testes de Covid e do superfaturamento. Há ainda o problema do hospital de campanha do Mané Garrincha, que foram adquiridos por 97 milhões, para ser entregue 197 UTIs. Na verdade, foram entregues 197 leitos dos hospitalares, e não UTI nem CTI. E o agravante de que em outubro o governador, junto com o secretário de saúde, deu ordens para desativar os leitos de UTI que já tinha no DF. E se não fosse alguns médicos, diretores de hospital, ter resistido, provavelmente o número de mortes em Brasília teria sido muito maior, porque a ideia era desativar todas as UTIs de Covid. E os diretores, por precaução, não desativaram todos. Uns desativaram mais, outros desativaram menos. Mas o caos está criado. Por outro lado, o Ibanez chegou a ter 106 mil bloqueado da sua conta pessoal por causa do escândalo da prisão do Francisco, que era o secretário de saúde, e de boa parte da cúpula da Secretaria de Saúde. Há conversa sobre um novo pedido de CPI aqui pela Câmara Legislativa para investigar a saúde, agora não somente o Covid. E a operação da Polícia Civil, a Fato Negativo, que apura o desvio de 18 milhões pela cúpula da saúde e que envolve agora, pelo noticiário de ontem, até a corregedora do Tribunal de Contas do DF, a ex-deputada Nilceia Machado. E
Ainda há a declaração do governador de Goiás, o Caiado, que deu uma entrevista dias atrás, dizendo que tinha ojeriza a quem rouba dinheiro da saúde, citando nominalmente o governador Ibanez Rocha como sendo um dos governadores que roubava dinheiro da saúde. Hoje o DF tem 91% das UTIs ocupadas, continua alto o número de mortes, não houve uma redução, e nós estamos constatando que a grande parte das pessoas de meia idade jovens estão voltando aos bares e a aglomerar, e isso é problemático. A não aglomeração é uma das formas de evitar a contaminação pelo Covid. E isso não está ocorrendo no DF, e o GDF praticamente não está fazendo nada em relação a isso. Então, acredito eu, considerando que o Ibanez tem um desvio tripolar, considerando que ele é um homem agressivo, que ele é um homem que gosta de ostentar e que ele é um homem que não gosta de ouvir críticas, dependendo da forma como for conduzido na CPI, ele vai perder as condições emocionais e aí tudo pode ser surpresa. Bom, doutor Paulo, diante de todos esses ingredientes aí que o senhor nos contou, isso significa que a situação política do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por enquanto no MDB, não é nada confortável. Mas há ingredientes novos que eu gostaria de compartilhar com o senhor e ouvir sua opinião. O seguinte, a deputada federal Flávia Arruda, que hoje é ministra da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro, está sendo instada a disputar o governo do Distrito Federal. Bom, além disso, o ex-senador, o ex-vice-governador, empresário, mega empresário Paulo Otávio, que é o presidente do PSD do Distrito Federal, também se manifestou pré-candidato ao Senado. A Flávia Arruda é pré-candidata declarada ao Senado, mas, segundo fontes palacianas, ela pode vir a disputar o governo do Distrito Federal. Como é que o senhor está vendo isso aí? O senhor acha que hoje Paulo Otávio, que está ligado de uma certa forma ao governador Ibanez Rocha, vai conseguir construir aí uma boa candidatura para enfrentar possivelmente a deputada federal e ministra, por enquanto ministra da Casa Civil, num eventual disputa aí, ela desistir do Senado e disputar o governo? O senhor acha que são duas chapas competitivas? Nós temos um cenário político em Brasília um pouco complexo. Nós temos um governador candidato à reeleição, que provavelmente está sem partido político neste momento. Nós temos o Regufe, senador Regufe, que hoje conversa com 12 partidos políticos tentando viabilizar uma candidatura a governador. Nós temos o Isalci, que é um senador que tem um bom trânsito na área de educação e que está no PSDB. Nós temos a Flávia Arruda, que tem, apesar de ser neófita em política, fez um bom trabalho como parlamentar na Comissão de Orçamento e acabou virando ministra, e que tem atrás dela o seu marido, o governador José Roberto Arruda, que é considerado uma águia em política. E tem ainda o fenômeno do PT, que deverá ter um candidato que provavelmente será o Geraldo Magela, pelo que eu pude ouvir de alguns petistas, mas não tem nada certo ainda. Fala-se até na radica Érica Cocai, que teve aquele problema com um funcionário sobre rachadinha dos salários, uma coisa que durou bastante aí e ela quase foi caçada por isso. Eu acho que o PT não merece Érica Cocai, porque o Magela tudo bem e tal, sempre carrancudo, mas pelo menos é melhor do que a Érica Cocai. Você sabe que o Magela é um bom sujeito,
no particular. Nós fizemos uma viagem uma vez a Miami, participar de um encontro sobre comércio em Brasília e tudo, e nós tivemos a oportunidade de conviver mais. Eu tenho uma boa imagem do Magela, gosto dele, sou adversário dele, mas gosto dele, e ele é um nome de peso no Distrito Federal. Sem dúvida. Bom, doutor Paulo, só para lembrar, nós esquecemos da Leila do vôlei. Ela também é senadora e me parece que o PSB deve estar tentando aí uma tratativa de se aliar ao ex-presidente Lula da Silva. E com isso, Leila teria o apoio do PT em Brasília. O senhor acha que isso é possível? Só para finalizar nosso bate-papo. Acho muito complicado esse apoio do PSB. O PSB tem adotado uma postura de se afastar do Lula, até para não trazer para ele a hoste da corrupção e da incompetência. E o PT de Brasília sempre marca posição nas eleições, lançando um candidato. Nós não temos história dele fazendo dobradinha sem ser na cabeça. Então, acho muito difícil esse cenário. Agora, em política, tudo é possível, né? Quando eu vejo o Fernando Henrique abraçado com o Lula, eu me lembro que quanto mais eu conheço político, mais eu gosto dos cachorros. Muito obrigado, doutor Paulo. Sempre é um prazer conversar com o senhor aí nessas terças e quinta-feira. Agradecê-lo aí por essa participação. Eu é que agradeço, Silvestre, e um bom final de semana a todos. Bom, é isso. Um bom final de semana a todos e até a próxima.